O cordel como informação, arte da cultura popular, vindo de ultramar, que Suassuna armoriou. Nasceu no Nordeste para o mundo apreciar. O cordel bem feito tem seus versos bem rimados, enquanto informação, Salimário contará. Ouvido de seu avô, passando pela graduação, foi bater no doutorado e na ciência da informação. Mas não é folclore, é literatura de montão. Com ou sem xilografura, a notícia corre o sertão. Viva a literatura de cordão! Salve, salve pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos para o nosso quarto episódio do PaperTube. E hoje teremos um convidado que já foi figurinha aqui no nosso canal em outras participações, mas eu não vou estragar a surpresa. Quem é o nosso convidado de hoje, Cláudio? Salve, salve pessoal! Hoje no nosso quadro PaperTube teremos o nosso colega bibliotecário Salimário. O Salimário, ele é doutor e mestre em ciência da informação, pela Universidade Federal da Paraíba, especialista em gestão educacional pela FIP e graduado em biblioteconomia pela UFRN. E hoje ele é bibliotecário e coordenador da editora da UFERSA. Não é isso, Sali? Olá, Esqueci alguma coisa? pessoal. Não, esqueceu nada. Olá para vocês. É sempre um motivo de alegria estar nesse espaço conversando com vocês, principalmente nesse momento pandêmico, né, onde o isolamento social distancia as pessoas, e encontrar um espaço para a gente conversar é sempre muito salutar, especialmente quando esse espaço é perto de amigos. Valeu, Sali. Para quem ainda não viu o Salimário aqui no quadro, vai aparecer um card aqui em cima, em algum lugar da tela, da outra participação dele, que foi no quadro Home Office, o que você está fazendo. Então, se alguém quer saber exatamente o que o Mário faz enquanto bibliotecário na direção de uma editora universitária, clica lá e confere o vídeo. E aí, Sali, o que é que teremos para hoje? Depois do desafio lançado pelo Cláudio, né, ele pedia para que a gente pudesse recomendar um texto para que a gente começasse uma conversa sobre ele, e coincidentemente eu escolhi um texto de propósito também, não só conscientemente, um texto que esse ano ele faz 10 anos de publicado. Né? Esse texto ele é um divisor de águas na minha vida acadêmica. Né? Primeiro porque, por causa da temática, que é sobre literatura de cordel dentro do contexto da biblioteconomia, e é a partir dele que a gente começa a fazer algumas investigações dentro desse campo, mas que ele completa 10 anos no ano que eu concluo meu doutorado. Né? Então, também discutindo a questão dos impactos socioculturais dentro da ciência da informação a partir da literatura de cordel. Então, é uma década muito interessante. E aí, a minha sugestão de texto é justamente pegar esse texto de 10 anos atrás para a gente fazer uma construção cronológica do que tem acontecido nos últimos anos. Entendi. E aí, Cláudio, alguma consideração? Tá contigo a bola. Bem, gente, então o texto que o Salimário está falando é o artigo O Cordel como Fonte de Informação, a vivacidade dos folhetos de cordéis no Rio Grande do Norte, que foi publicado há 10 anos atrás, que, como ele mesmo disse, está comemorando 10 anos, quando ele está concluindo o doutorado dele. É com você, Sali. Continue aí. Esse texto, ele do ponto de vista histórico, né, ele começa primeiro a falar um pouco do que é esse texto enquanto produto. Né? Ele é resultado da monografia de graduação. Né? Então, da monografia de graduação é produzido esse texto. Naquele momento, pensava-se um texto que tentasse entender a importância da literatura de cordel como
uma fonte de informação, mas que não se tinha nada construído até aquele momento sobre isso, né? Mas ao mesmo tempo ele permite lançar lançar a oportunidade de que novas pesquisas possam ser construídas a partir desse texto. Então, quando a gente pensava em discutir a literatura de cordel dentro da biblioteconomia, a gente não tinha ideia do quão esse assunto poderia ser importante para a ciência da informação, para a biblioteconomia. Hoje, quando a gente olha para trás, a gente começa a perceber quantas atividades foram desenvolvidas em todo o Brasil, trabalhando questões dentro da literatura de cordel e podendo produzir inúmeros resultados, né? Então, a gente já começa a perceber um acréscimo de artigos sobre a temática, a gente já começa a visualizar teses e dissertações sobre a temática, algo que não se tinha anteriormente, né? É bem verdade que existe um artigo na biblioteconomia no final do século passado, mas com uma outra perspectiva, né? Dentro desse período novo, né, desse novo século que surge, a gente começa a perceber o quão esse produto ele pode ser interessante dentro das unidades de informação e, a partir dela, dentro dos espaços de atuação, não só do profissional bibliotecário, mas do agente de leitura, do professor, dos espaços didáticos. Então, esse texto ele foi muito interessante para abrir margem para novas reflexões dentro do campo, né, do campo informacional. Entendi. E assim, você falou que traz margem para você pesquisar, continuar a pesquisar. E antes da gente começar a gravar, você comentou que teve alguns aspectos que você reparou, poxa, hoje eu não colocaria mais isso. Como é hoje, como doutor, perceber isso na sua própria produção? Eu acho que a vida da gente ela é feita de desafios, de sonhos, né? E de ideias. Então, e de amadurecimento, né? Então, não só o texto ele precisa amadurecer, como a gente também precisa amadurecer, seja na vida acadêmica, na vida familiar, na vida profissional, tal. Então, tem algumas coisas assim que eu percebo que o olhar poderia ser diferente, né? Mas, evidentemente, que deveria ser diferente, né? Porque você tinha um olhar com esse texto de 2010, um olhar de um egresso de graduação, né? E agora você tem um outro olhar, 10 anos depois, com o resultado de uma tese. Então, é natural que isso aconteça, né? Então, eu percebo que o meu texto de 2010 era um texto muito mais romântico, né? Do ponto de vista de como ver um produto informacional, né? E como encará-lo ele posteriormente. Hoje não. Hoje, se você pegar os meus últimos textos, você vai poder perceber que o meu texto ele deixou de ser um texto romântico, né? Ou deixou de ser mais romântico do que era. Eu acho que romântico ele ainda continua sendo, né? Eu acho que a gente continua. Eu tenho eu acho que esse defeito de continuar carregando nos meus textos um certo romantismo, mas agora é um romantismo com os pés no chão, né? Eu acho que há 10 anos atrás esse romantismo ele era mais profundo, né? Eu estava relendo esse texto, né? Agora para essa nossa conversa, e aí isso ficava muito nítido, né? De como você vê determinadas coisas de maneira passional, apaixonada, né? Mas que ao longo do tempo você vai começando a perceber que, opa, é isso, mas não é bem isso. Isso pode ser feito de outra maneira ou dito de outra maneira, né? Então, eu acho que agora a gente já começa a perceber que esse objeto informacional, ele precisa ser observado sobre outros aspectos, né? E aí eu considero que tem alguns que são extremamente importantes,
que precisam ser incluídos dentro dessa reflexão que era feita em 2010. Então, hoje, esse olhar ele precisa ser feito com mais profundidade, observando aspectos como a economia da informação, como a preservação digital, como o impacto informacional dentro dessa sociedade que tanto se fala que é a sociedade do conhecimento, mas do conhecimento para quem e por quê, né? Então, essas questões, elas são extremamente importantes que a gente comece a refletir, né? Que é algo que eu tenho feito atualmente, né? Então, a realidade é essa, né? Então, aquele texto, ele era um olhar muito mais conjuntural, daquele momento, daquela realidade posta, que lançava a mão de alguns sonhos, né? Mas que hoje a gente começa a perceber que alguns desses sonhos eles precisam ser vistos de uma maneira mais crítica, né? Eu acho que a criticidade que faltou em 2010 enquanto egresso de graduação, ela começa a aparecer de uma maneira muito forte nos textos de 2020, né? Então, eu acredito que é um processo natural e necessário para todo profissional, né? Mas esse texto ele deixa, né, uma série de provocações que algumas dessas provocações jamais eu imaginei que pudessem ser efetivadas, seja por uma pesquisa que esteja acontecendo ou por uma prática que mudou a partir desses olhares de 2010. Né? Então, eu acho que é um processo evolutivo, né? É uma linha do tempo que ela vai evoluindo e vai incorporando novos elementos. Entendi. Cláudio, alguma colocação? Bem, eu já pensei aqui em lhe perguntar aqui como começou essa paixão pelo cordel. A motivação é meio que familiar com a literatura de cordel, né? Eu conheci cordel pelas mãos do meu avô paterno, né? Então, sempre que a gente ia para passar o final de semana lá com ele, né? Quem é do Nordeste conhece um pouco melhor dessa realidade, né? Bota uma esteira lá no chão, uma esteira de palha, né? E junta ali os netos ao redor para contar algumas histórias. E ele fazia isso, né? Ele juntava os netos em sua volta e ia contar suas histórias a partir da literatura de cordel. Então, foi o meu primeiro contato com literatura de cordel ainda foi na infância. Mas nunca imaginei que ia poder encontrar aí esse produto informacional na graduação. Então, em uma disciplina que eu cursei sobre coleções especiais com a professora Socorro Borba, ela apresentou o cordel dentro dessa disciplina. E aí, isso trouxe, né, aquela história, tem cheiro de infância, né? Quando a gente come uma coisa gostosa, ele diz, isso aqui tem cheiro de infância. E aí a literatura de cordel veio apareceu nesse cenário, né? Isso tem gosto de infância. Coincidentemente, né, naquele momento, uma disciplina de final de curso, praticamente. Então, eu não tinha ainda uma ideia do que ia fazer para a monografia de graduação. Então, e aí a literatura de cordel, ela vem e diz você tem que escrever sobre isso, né? Mas o teu avô, ele lia ou ele contava sem ler ou pedia para vocês lerem o cordel? Não, é aí que é interessante. Ele não lia, né? Liam para ele, mas ele queria ter aquele cordel que ele encontrou lá na feira, que alguém leu para ele. Então ele comprava o cordel, levava para casa, né? E mostrava para a gente o cordel e ia contar a história do cordel a partir do que tinham contado para ele, né? Porque ele não sabia ler, Ah, tá. né? Então ele tinha um acervo de cordel, mas ele contava a partir do que ele ouviu, Hum, né? hum. Então isso era muito bacana, né? Oi? Contava bem? Contava bem. Né? Do jeito dele, né? Contava bem. Eu nunca soube, na verdade, se o que ele estava contando de fato era o que estava escrito, né? Mário, Mas era um momento muito importante, né?
E você pesquisou, no caso, o cordel como ferramenta, né, como instrumento informacional. E o que é que você tem a dizer para quem está assistindo agora, né, quem está assistindo o vídeo, que está na graduação em biblioteconomia, né, ou graduando aquela pessoa, ou quem está pesquisando algum tema para uma dissertação, ou até um eventual doutorado também. O cordel como elemento de transmissão de informação, e principalmente histórico, querendo ou não, você acabou de dar o exemplo, né, que liam para seu avô, e ele leu para você, e você levou isso pelo lado bem da ciência. Por que pesquisar cordel? Tem uma coisa, essa é uma pergunta interessante, mas ao mesmo tempo ela requer tempo para explicar. Hoje, né, ela requer tempo para explicar. Mas Fique à assim, vontade. em primeiro lugar, para o aluno de graduação que vai escrever alguma coisa e não tem ideia do que escrever na graduação, uma coisa, e isso é uma coisa que eu aprendi na graduação, escreva algo que te dê prazer, né? Porque você vai conviver com aquele texto por meses, né? No caso da graduação, né? Por alguns meses. No caso do mestrado e do doutorado, por anos. Então, você precisa escrever algo que te dê prazer, né? Na graduação, eu observava o cordel apenas por um olhar artístico-cultural, né? Ele como forma, como instrumento de informar, né? Então, o texto está ali, né? E esse é o papel do bibliotecário, né? Analisar os produtos informacionais e os impactos que eles podem causar. Então, esse registro informacional foi o que foi analisado, né, na graduação. A grosso modo, foi em si o cordel, enquanto produto artístico-cultural. Quando eu chego no doutorado, o que acontece ao longo desses 10 anos? Eu começo a perceber que é necessário fazer uma outra reflexão, né, em torno da literatura de cordel. No mestrado, eu já consegui fazer uma análise discursiva desse cordel. Né? Então, o que se quer dizer sobre esse cordel? Só que isso me provocou uma outra coisa. Né? Então, qual o impacto disso e por que discutir literatura de cordel? Aí vem a sua última pergunta. Né? E aí a gente vai começar a perceber que ele vai nos jogar a outros níveis de debates. E aí é quando a gente vai fazer uma conversa a partir de dois teóricos que eu utilizei na minha tese, que foram muito importantes para a gente entender por que falar de literatura de cordel. Mas não só cordel. Por exemplo, por que falar de rap? Por que falar do conhecimento produzido pelo rap, do conhecimento produzido pelo funk, do conhecimento produzido pelas benzedeiras, do conhecimento produzido pelas comunidades tradicionais, pelos povos indígenas? Então, são conhecimentos, né? Então, o que une tudo isso? São conhecimentos, né, que dentro da comunidade científica, né, para uma grande parte da comunidade científica ou para uma grande parte da sociedade produzida pela cultura de massa, é um conhecimento considerado um conhecimento subalterno, né? Ou subalternizado, ou seja, é aquele conhecimento que não tem legitimidade científica para algumas áreas, ou para algumas pessoas, ou para alguns campos do saber. Outro dia eu até conversava isso com algumas pessoas da literatura de cordel, e eles não querem absorver a literatura de cordel considerando essa perspectiva de uma subliteratura ou de um instrumento subalternizado do saber. Mas isso, na verdade, eu vejo que isso é muito positivo entender, né? Porque passa por uma questão também identitária. Se você entende onde você está, se você entende o produto que você representa, se você entende que esse seu produto ele sofre desigualdades, ou ele não é absorvido da maneira que por exemplo, um best-seller da literatura brasileira ou da literatura internacional, você começa a perceber que isso pode ser positivo, no sentido de dizer, poxa, eu entendo que é importante, mas dizem que não é importante, então eu vou lutar para que seja importante. E aí vai entrar um debate sobre política informacional, né? Então, da necessidade de buscar
garantir os direitos para esse grupo. Então, quando a gente percebe isso, é importante que a gente faça esse olhar, né, e trazer esse debate para dar literatura de cordel para a ciência da informação e vice-versa. Do mesmo jeito, para as ciências sociais e vice-versa. Então, o que foi que eu fiz? A gente precisa pensar não mais sob o olhar físico, né? Não pensar exclusivamente só sobre o olhar físico, corrigindo, foi o que eu fiz na graduação, né? Enquanto objeto. Não só pensar ele enquanto olhar cognitivo, que é o que eu fiz no mestrado, mas é preciso olhar também sobre o olhar sociocultural, que aí é o que a gente pensa sobre o trilema de Capurro, né? O paradigma físico, cognitivo e sociocultural. Então, a literatura de cordel é importante que, para a literatura de cordel, é importante que a gente perceba isso. É preciso que nós saibamos onde nós estamos para começar a perceber o que nós queremos com ela. Caso contrário, ela vai continuar sofrendo, né, os dilemas da dita sociedade erudita frente a uma sociedade de cultura popular. E aí, quando fala cultura popular, é importante que a gente perceba uma outra coisa. Esse termo popular, ele pode causar, ao mesmo tempo que ele pode ser positivo, ele pode ser preocupante. Né? Então, é importante a gente fazer uma coisa que o professor Edivânio diz. É preciso a gente suspender determinadas coisas para a gente poder ver de uma maneira melhor. Né? Então, pega aquilo que está localizado e espalha. Né? Eu acho que a realidade virtual mostra um pouco disso. Né? Esses filmes de ficção científica, você tem algo muito pequeno, você pega aquilo e espalha numa sala para você ver de uma forma melhor. Então, acho que é importante que a gente perceba a literatura também, literatura de cordel também sobre esse olhar, sobre esse prisma, porque aí a gente começa a perceber melhor. Quando a gente começa a perceber melhor, a gente vai perceber que é importante fazer aquilo que eu disse no começo, né? É preciso pensar sobre a ótica da economia da informação, da política da informação, da preservação digital e dos seus impactos socioculturais. Então, a literatura de cordel, por décadas, né, se a gente considerar o último século, né, por mais de 100 anos, tem sofrido com direito autoral, tem sofrido com a própria subsistência, né, de sobrevivência dos cordelistas. Então, tem cordelista que vive disso, mas como é que ele está vivendo? Né? Por exemplo, agora, nesse período pandêmico, como é que essas pessoas que só viviam de vender cordéis, por exemplo, elas estão sobrevivendo se elas não podem levar o seu cordel para a feira, se elas não podem participar de uma bienal, se elas não podem... E ela só sabe fazer isso. Né? Claro que, ao longo desses 10 anos, a gente vai encontrar uma outra forma de se fazer cordel, que é o que eu chamo de cybercordel. Né? Então, tem ocorrido um processo de hibridismo cultural, fazendo com que surja, né, esse formato literário, para dizer, olha, nós também estamos aqui e estamos querendo aproveitar da digitalidade para dizer que nós queremos sobreviver ao que a sociedade tem chamado de quarta revolução industrial. Né? Então, a literatura de cordel ela tem vivido nos últimos do último século para cá uma série de desafios. Né? Isso implica não só na sua forma de se fazer, mas na sua forma de sobreviver. Então, existe uma série de questões que são importantes, né, para que a gente reflita. Né? Então, hoje, se a gente olhar sob essa ótica, né, da importância do cordel enquanto objeto informacional, mas também objeto digital de informação, a gente vai perceber que ele pode nos permitir uma série de olhares. Né? Então, por exemplo, a professora Beth Baltar, na tese dela, ela descobria 27 classes de conhecimento na literatura de cordel. Quando eu fui trabalhar com isso com cordel tradicional, cordel impresso, quando eu levei isso para pensar os cybercordéis, nós conseguimos chegar a uma riqueza igual ao que tinha sido pensado com os cordéis tradicionais. Então, hoje, se a gente pegar os cybercordéis, eles já conseguem
permitir olhares temáticos nesse mesmo nível do que se tinha com os cordéis tradicionais. E se a gente refletir isso sobre os seus impactos socioculturais, a gente vai poder perceber que há uma influência direta, né? Se a gente pegar, por exemplo, os marcadores sociais, e incluir e fazer um cruzamento com o que está sendo produzido na literatura de cordel, a gente vai perceber que os impactos socioculturais da literatura de cordel já são presentes considerando esses marcadores sociais. E aí a gente vai começar a perceber que, poxa, então diante de tudo isso é preciso que a gente entenda como é que esse produto informacional ele se deu, ele existe e como é que ele está caminhando para o futuro, né? Hoje a gente já percebe claramente que é necessário que se consiga construir um projeto de hibridismo cultural que consiga valorizar as mais diversas formas de apresentação e representação da literatura de cordel, né? Então, assim, em linhas gerais, de uma maneira de certa forma rápida, né? Eu acho que para responder essa sua pergunta é um pouco que a gente perceba esse cenário, né, de que, primeiro, é importante falar de literatura de cordel, mas se for falar, é importante que a gente consiga considerar esses aspectos, né, que a gente consiga trazer o trilema de Capurro e se apropriar dele a partir desses postulados da literatura de cordel, porque eles vão dar conta de uma série de olhares. Então, se eu gosto, por exemplo, de falar de curadoria digital, dá para falar disso com literatura de cordel. Se eu quero falar de preservação digital, dá para falar disso com literatura de cordel. Se eu quero falar de mídias sociais, vai ser possível falar sobre cordel nesse contexto. Se eu quiser falar sobre política de informação, economia da informação, direitos autorais, eu tenho como falar. Então, hoje, a gente conseguiu, né, que eu digo, os pesquisadores da ciência da informação e da biblioteconomia, né, que a gente percebe que são dois caminhos que se complementam, mas também são dois caminhos que têm suas vidas próprias, né? Tanto é que hoje já existe programa de pós-graduação em biblioteconomia e programa de pós-graduação em ciência da informação, mas hoje, independentemente do olhar que você queira fazer, a partir das pesquisas que já foram produzidas no Brasil, já é possível fazer com esses determinados cruzamentos. Então, para a minha pesquisa, por exemplo, eu trouxe esse entrelaçamento, né, do que propõe o trilema de Capurro e cruzei com os postulados de Garcia Gutierrez, que vai trabalhar a necessidade de desclassificação do conhecimento, e Boaventura de Souza Santos, que vai discutir a ideia de descolonização do saber. Então, quando a gente traz essas pessoas para dentro da ciência da informação, né, aí a gente vai começar a perceber que a gente precisa fazer olhares que ainda não foram feitos, né, dentro da literatura de cordel. Eita, e não deu tempo de contar tudo que o mestre mandou, mas o doutorzinho vai continuar a mandar brasa no cordel, que ele sabe bem de cor e salteado a peleja que ele enfrentou. O cordel para ele é informação, mais do que isso é literatura, que não fica atrás de Camões, Fernando Pessoa, Raquel de Queiroz, Leandro Gomes de Barros que o diga, e os poetas do Rio Grande do Norte agradecem. A esse potiguar macho pra dedéu, que teve coragem de falar pra todo mundo ver, viva a literatura de cordel!